Formiga, temos uma frase do verdadeiro ou falso. Palmeiras de Lucha é um time sem ideia de jogo. Essa afirmação ela é verdadeira ou ela é falsa? Eu acho que ela é falsa, ela só é mal executada, mas eu Qual acho é que a a ideia? ideia... Explique então, por favor. A ideia é um time de construção, é diferente do time do Filipão, por exemplo, do que era um time de ligação direta, de ataque direto e tal. Esse é um time que, se a gente for pegar os 3 tipos de ataque, você tem ataque direto, ataque rápido e ataque posicional, que é o ataque que trabalha a bola. O Palmeiras estaria nessa prateleira de um time que trabalha a posse, só que não consegue. Por exemplo, a ideia de jogo do Rogério, ela é clara lá no Fortaleza. Ontem, contra o Ceará, ela não conseguiu ser executada pelo mérito do adversário, é diferente. O Palmeiras não consegue ser vertical perto do gol, que é o mais importante, ou achar o passe entre as linhas, ou fazer de fato a aproximação, um jogo apoiado decente, e aí independe do adversário, porque o Palmeiras já pegou todos os tipos de adversário no início do campeonato, ele não conseguiu executar isso. Mas em vários momentos ficou ali com um percentual muito próximo de posse, é uma saída consciente, não é um time que trabalha com ligação direta e tal, usa os laterais ajudando nesse momento ofensivo. A ideia, ela está ali, mas ela é pessimamente executada. Aí é peças somente, ou é o técnico que instrui? Aí é preciso entender. Porque assim, ontem eu e Vitor fizemos o jogo lá do Fortaleza e Ceará. Você ouvia o Rogério à beira do gramado, você ficava claro que, tipo assim, ele tem uma ideia e que os jogadores não estavam conseguindo fazer. Ele falava, cara, mais rápido, o passe é ali, Paulão, não é aqui, é lá, para girar o jogo e tal. Então você vê o que ele quer, por onde ele quer atacar. Claro, o Lucha, eu não sei se ele consegue isso, igual como o Rogério consegue. Mas e aí eu não sei se é só execução ruim. No caso do Fortaleza isso ficou claro. Mas no caso do Palmeiras, a execução está se mostrando ruim em cima de uma ideia. Mas eu não sei se o Lucha tem um plano B, entendeu? Ele me parece que não tem um plano B. Como o Rogério também parece não ter. Tá? É porque a execução, ela até agora, talvez ela não tenha sido apresentada. Ela só foi demonstrada, de repente, em um jogo que foi contra o Santos no campeonato. De resto, a execução falha o tempo inteiro, sugere também que você não tem. Eu estou muito, muito mal impressionado. Tá? O Ismael Hugo está respondendo aqui, dizendo que a afirmação é verdadeira. Márcio Santos diz que a frase é verdadeira. O Rash diz que é verdadeiro. Rodrigo Vieira, mas muito verdadeiro. Alexandre Souza, completamente verdadeiro. Valdeir Mendes, muito verdadeiro. A galera está aqui mandando para a gente, verdadeiro ou falso, respondendo se a afirmação ela é verdadeira ou se ela é falsa, tá? E quem ainda não deixou aquele likezinho pode deixar. Ô Vitor, vamos lá, eu quero a tua análise se a frase ela é verdadeira ou se ela é falsa. Palmeiras de Lucha é um time sem ideia de jogo. Então, eu acho bom pro Luxemburgo que seja sem ideia. Seja verdadeira a frase, né? Eu acho que é bom pro Luxemburgo que seja verdadeiro. Porque se a frase for falsa, é um atestado de que ele tem a ideia e tem uma completa dificuldade de fazer esse jogo funcionar, porque eu não vejo nada do Palmeiras jogar. O Palmeiras ontem teve alguma saída ali com Vinha pelo lado esquerdo, alguma progressão ali de um dos dois volantes, e no mais é o Luiz Adriano tendo que sair, né? O Luiz Adriano tendo que resolver várias coisas. Então o Palmeiras não tem, falei isso ontem no último lance, o Palmeiras não tem agilidade para sair no passe, não tem. O Palmeiras não inverte uma bola, o Palmeiras não tem uma inversão de jogo para tentar tirar. O Inter teve muita facilidade para neutralizar, porque vamos falar a verdade, o pensamento do Kudê, né? O elenco dele é curto. Ponto. Ele está trazendo o jogador da base, que está até funcionando bem, o Praxedes, o menino lá, o zagueiro, que era até o Zé Gabriel, né? Zé Gabriel, que era... Na verdade, ele foi atacante no Corinthians, né? Ele na base do Corinthians foi atacante. Ele era 9 na base do Corinthians, virou volante, agora é um bom zagueiro. Então ele está trazendo para aumentar, mas o elenco é curto. Inter vai começar a Copa do Brasil, Libertadores, então talvez ele olhou e falou, opa, esse aqui, vou meter um time misto. É que anunciou 2 reforços por ataque essa semana, né? Abel Hernandes e o Leandro Fernandes. Isso. Um é Hernandes, o outro é Fernandes. Isso. Então, beleza. Talvez ele pensou ali e ele foi e ele fez o jogo dele. Quase volta para Porto Alegre ganhando. Mas eu acho que a frase é verdadeira e não consigo entender o que o Palmeiras quer.
O Lucha falou lá, inclusive, na volta depois do Paulista, vamos buscar um time mais leve, um time que... O time tá leve, do ponto de vista de jogadores mais leves, mas o futebol do time é muito pesado, é um futebol arrastado, e aí eu não sei o que o Luxemburgo tá querendo. Mike mas pela aí direita. Mas aí não casa com que a gente tá chegando à mesma conclusão, porque a ideia, ela existe, o problema é executar essa ideia, assim, ele tem uma ideia. Eu acho muito difícil que um treinador vá pro campo sem saber o que fazer. Eu acho só que a execução está sendo péssima. E aí talvez o Luxemburgo, lembrando o que o Vitor falou, ele esteja sendo contraditório no que ele mesmo acredita. Ele tem a ideia de um time mais leve e põe uma equipe que não consegue fazer isso. Mas a ideia está ali. Então, eu acho que entendendo faz que... a gente falar verdadeiro ou falso. Porque eu acho que a gente vai chegar... Por esse aspecto pode ser que o Formiga tenha razão, né? A ideia. Mas aí que é mais preocupante ainda, né? Perceber, né? A gente um falou verdadeiro, outro falou falso, mas no final os dois estão chegando à mesma conclusão. Independentemente do que ele queira fazer, a gente não consegue, pelo menos, perceber isso. Casimiro Miguel, vamos lá, tua análise da frase: Palmeiras de Lucha é um time sem ideia de jogo. Eu acho que é falso, né? Eu acho que é um pouco de cada. Eu acho que tem a ideia ali, mas de repente a ideia é ruim também. Não necessariamente ele não está conseguindo botar executando, pode ser uma ideia ruim. E aí ele tem a ideia, só que a ideia não é bacana. Quando o Lucha saiu do Vasco no passado, o torcedor do Vasco teve um filho, né? Meu Deus, vamos ficar sem o Lucha, vamos ficar órfão. O Luxemburgo no Vasco, ele não fez nada de inovador, né? Ele pega um time ali que, beleza, tinha seus problemas, suas dificuldades, faz meio que um feijão com arroz ali, ele tem muito do vestiário, né? Ele é um cara que chama muito, que puxa muito o jogador. Mas parece que alguns jogadores do Palmeiras também... Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Não dá pra tu puxar, pô. Deixa eu fazer uma pergunta, Casemiro. Você que conhece dessa matéria. O Vasco e Flamengo lá do 4x4, o Flamengo ganhava o jogo até os 48, né? E aí o Ribamar empatou lá e tudo. Se o Flamengo ganhasse aquele jogo de 4x3, a avaliação do trabalho do Luxemburgo no Vasco seria completamente outra? É absurdo pensar isso? Eu não acho absurdo, não. Eu acho que completamente outra não seria, mas seria muito diferente. Seria diferente, no mínimo diferente. Eu acho que aquele jogo ficou marcado como se o Vasco tivesse anulado o Flamengo, como se o Luxemburgo tivesse dado um nó no Jesus, e foi 4x4. Jogou de igual para igual e não jogou. Uma barbaridade e fez uma estratégia que eu acho que é legal, que conseguiu um resultado. E talvez seja um momento da gente repensar o lugar do Luxemburgo, porque, por exemplo, hoje você pega lá o Mourinho. O Mourinho hoje, ele pode ser... No Tottenham, talvez, ele entregue alguma coisa, porque a exigência do sarrafo ela é diferente. O Ancelotti no Everton talvez entregue alguma coisa, porque a medida de um bom trabalho para essa galera é uma coisa. Quando você mete o Mourinho, vai no Real Madrid hoje de volta, vamos supor, com certeza ia ser esculhambado, porque assim, o que se exige dali não é só conquistar, é ideia, é imposição, é várias paradas. Talvez hoje o Mourinho não consiga entregar. Talvez o Ancelotti hoje não consiga mais, porque assim, o futebol muda de um jeito. Não foi bem no Bayern, né, por exemplo. Exato, o jogador reclamando que ele treinava pouco e não sei o quê, e o cara teve que ralar. Então assim, o tempo passa. Talvez o Luxemburgo hoje deveria ser um técnico de reconstruções. E aí é mais fácil avaliar um bom trabalho no Vasco do que no Palmeiras. Porque a exigência do Palmeiras... Qual trabalho é melhor até agora? Assim, qual trabalho é melhor do Luxemburgo? O que ele fez no Vasco ou o que ele fez no Palmeiras? Que ele fez no Vasco. Eu acho que impacto no Vasco. Então, e onde ele ganhou o título? Onde ele... No Palmeiras. Então, mas eu não concordo com essa avaliação. Isso quem defende é o Ricardinho, que avalia título. Não, ele também. Ele também. Luxemburgo também. Perfeito. Por exemplo, o Ramon. O Ramon surge aí num Vasco que esperava-se pouco. Então, qualquer coisa que vai entregar, racional, um toque baneiro e tal, beleza. Se ano que vem o Ramon vai, vamos lá, pro São Paulo. Palmeiras. Talvez a avaliação seja outra, porque assim, talvez ele nem esteja pronto para entregar isso ainda. O que eu quero dizer com isso é que eu acho que o treinador, às vezes, ele precisa observar também o que ele é hoje na carreira. Eu sou o quê? Eu sou um entregador de títulos? Eu sou um cara com ideias maravilhosas e que... Porque aí talvez o Diniz esteja no lugar errado, entregando... Tu tá entendendo? Se a gente compreender o que é... Eu acho que o Luxemburgo, talvez, a ideia de quando se comprou o Luxemburgo lá pro Palmeiras era uma, mas o resultado vai ser outro, cara, e vai ser decepcionante, entendeu? Eu acho que tem também
muito esse desejo de buscar esse brilho de alguns jogadores do elenco, cara. Porque o Palmeiras tem muito jogador bom que não rende. Que é, por exemplo, o caso do Lucas Lima. Bem lembrado, bem lembrado. O caso do Lucas Lima é um caso que o Luxemburgo falou. Tem mais. Eu vou Lucas Lima, Scarpa, Diogo Barbosa, Zé Rafael. Eu acho que quando chega o Luxa, todo mundo fala, ó o Luxa aí. E o Luxa chega e fala, Scarpa, vem cá, vamos conversar. Peraí, o Palmeiras hoje não é mais visto como aquele elenco, porque assim, esses jogadores que a gente foi perdendo gordura com eles já caíram, o patamar do elenco do Palmeiras, que era aqui, tá por aqui. Perfeito. Hoje. O erro é nosso também. Claro, mas o erro é nosso também, porque a gente avalia o Lucas Lima, do Lucas Lima que chegou à seleção pelo Santos. Esse Lucas Lima é de 3 anos atrás. A gente avalia o Diogo Barbosa, que voou na Copa do Brasil de 17. 17 são 3 anos atrás. Hoje é melhor ter o Scarpa, a mesma coisa. Hoje é melhor ter o Soteldo ou o Lucas Lima num elenco? Pô, não tem nenhuma dúvida. Mas ano passado. Hoje quem... Olha só. O Soteldo desse ano é igual o Soteldo do ano passado? Mas é melhor do que qualquer um do ataque do Palmeiras. Vocês vêm aqui todos os dias e vocês falam do trabalho, da influência do trabalho do treinador. E todos nós aqui entendemos que o treinador está ali para potencializar a individualidade. Perfeito. E, no final das contas, é óbvio que há a parcela de responsabilidade do jogador, que individualmente não está entregando, e que alguns até 3 anos, como lembrou o Vitor, que há 4 anos não entregam. O Lucas Lima não foi potencializado lá atrás? Ele já começou potencializado e depois a realidade é essa? Pode ser, mas então ele não teve nenhum outro técnico que conseguisse potencializar o talento dele? E o Luxemburgo, ele sempre fez isso, cara. O Luxemburgo pegava jogador mediano e transformava o cara em monstro. Assim, o Luxemburgo fazia isso. E eu acho que o Sampaoli fez isso no Santos. A gente olhava pro Santos e falava... Luiz. Então, pô... O Luxemburgo teve 11 anos de auge. Qual é o técnico brasileiro que você conhece que teve 11 anos de auge? Nenhum. Tem a ver pro hoje. Ao mesmo tempo... Peraí. O que é que tem que passou, pô? E ao mesmo tempo, o Luxemburgo... O Luxemburgo não ganhou um título sem ser estadual há 16 anos. Há 16 anos. E nessa lista aí, outro dia eu fiz essa lista de técnicos que de 2004 para cá ganharam ou Brasileiro, ou Copa do Brasil, ou Libertadores. Você tem vários técnicos que são muito melhores, ou que são muito piores do que já foi o Luxemburgo. Muitos. Você tem Marcelo Oliveira, que ganhou 2 títulos brasileiro e Copa do Brasil. Você tem Jaime de Almeida, que ganhou uma Copa do Brasil. Celso Roth ganhou uma Libertadores. O próprio Cuca, o Vitor Sérgio. O Cuca é pior técnico que o Luxemburgo, pô. Então, beleza. Então, não, hoje não. Do que já foi. Na carreira, então, o que acontece? Mas o ponto é, o Luxemburgo, há algum tempo, não consegue levar os seus times a coisas maiores. Isso não é achismo, isso é uma constatação. Perfeito? Entre outros motivos, no caso específico do Palmeiras, tá que ele tem menos jogador do que a sensação que a gente tem. Por exemplo, o titular do Palmeiras é o Vinha, beleza? Que é bom jogador e tudo. Aí ele teve machucado, entrou o Diogo Barbosa. Aí hoje a gente lembra do Diogo Barbosa porque ele arrebentou no Cruzeiro na Copa do Brasil 2017. Hoje, o Diogo Barbosa, ele é pior que o René, que é o reserva do Flamengo. Ou eu tô maluco? Não, acho que você tá certo. Pô, porque então a gente não pode avaliar. Porque a impressão que eu tenho... A gente tem que analisar o que o cara tá entregando agora. O quanto de potencial esse cara tá deixando para trás. Eu acho que tem vários jogadores do Palmeiras que têm potencial e que não estão entregando. E aí a gente tem que entender se não só com Lucha. Não só com Lucha. O Lucas Lima não jogou com o Filipão, não jogou com o Mano, não jogou com ninguém. Mas assim, aí a gente pega o Internacional, que foi o adversário de ontem, a gente já vê jogadores atuando em alguns dos melhores momentos. Para ser justo, eu acho que até assim, o melhor Lucas Lima no Palmeiras, se bobear, é o do Luxemburgo. É o que tá mais dando sequência, né? Ele tá tentando. Isso. Para ser justo até com o Luxemburgo. É que eu acho que a gente faz projeções e aí fica essa parada, porque o Luxa de 93, 94, 98, 99 foi o melhor técnico que eu vi. Eu acho o Luxemburgo o melhor técnico da história do futebol brasileiro. Até mais que o Tele, porque o Tele teve lacunas muito grandes na carreira para chegar no auge no final da carreira. O auge do Tele é o final da carreira do Tele. O auge do Luxemburgo é o começo. E ele fica 11 anos. O Tele não teve 11 anos de auge. Outros não tiveram 11 anos de auge. Ele teve. Só que ele seguiu.
Gente, o Lucha saiu do Brasil para ir treinar o Real Madrid. Pô, isso é uma coisa inacreditável. Hoje você olha e fala, ninguém... Não era viagem, não. Até você ter uma ideia. Cigano, ele fala assim, o Lucha transformou o Sérgio Ramos de lateral comum pro zagueiro, um dos melhores do mundo. É claro que, assim, né? Só para você ter uma ideia. Só você ter muita coisa, mas assim, claro, nenhuma dúvida. O Luxemburgo é um dos maiores, provavelmente, se bobear, é o maior que eu vi. Só para você ter uma ideia, o tamanho do que é você sair do Santos ou do futebol brasileiro para o Real Madrid, o Jesus saiu de lá, veio aqui, ganhou 2 títulos, coisa que nunca tinham feito nesse formato brasileiro e coisa. Aí, quando teve uma proposta voltar para lá, era para o mesmo país dele. Você olha o tamanho do que é o Lucha sair daqui para ir para o Real Madrid. Então, agora, o fato é, há muito tempo ele não consegue tirar mais do que os jogadores dão. Né? Aí vai lá, mas não foi só ele, mas o fato hoje é ele. Tá na tela aí o Luiz Adriano, acho que o único jogador que tá jogando assim, do meio para frente, num nível muito bom, é o Luiz Adriano. E que tem resolvido vários problemas aí, assim, em muitos momentos. É porque a impressão que eu tenho é que, por exemplo, o Lucha, ele me parece, vendo o trabalho que ele fez no Vasco, vendo hoje que ele faz no Palmeiras, ele é um cara que é mais um motivador do que um cara que muda taticamente o cara. Por exemplo, eu não consigo ver o Lucha fazendo o que o Jesus fez com o Arão, que é um jogador que era visto como um cara normal e que joga... Normal? O torcedor do Flamengo queria matar ele, cara. E que virou um cara, assim, indispensável no time do Flamengo. Quando o Lucha chega, o Lucha podia pegar o Arão, sacudir e falar, porra, aqui é Flamengo, não sei o que mais, mas mudar taticamente o jogador, fazer ele crescer... Hoje eu não vejo o Lucha fazendo isso. Coisa que, para mim, entre outros aspectos do entendimento tático dele, que sempre foi acima da média, a época que ele estava aí competindo, ele pegava caras e transformava a vida do cidadão. Ele não transformava só o jogador, ele transformava a vida do ser humano. Ele fala, meu irmão, olha só, se você fizer isso, você vai crescer, a tua vida vai ser diferente. E era. Mas hoje não tá dando. E assim, não tô aqui pedindo a cabeça do Lucha, não. Eu tô querendo propor uma reflexão mais do que qualquer outra coisa.